Olá, pessoal! E aí, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Então, eu sou a Tereza do canal Viajando na Ciência e novamente estou por aqui para dar continuidade a essa história fantástica, né? Que é a história da ciência moderna, a ciência que hoje nós chamamos de ciência moderna, né? Que na verdade começou lá atrás, né, gente? Então, nós estamos fazendo, então estamos procurando, né, organizar essa história de uma maneira assim, que seja acessível, né, uma maneira mais fácil das pessoas terem um entendimento, né, do que foi todo esse processo científico até a gente chegar nos dias de hoje. E é uma história muito longa, uma história muito interessante e bem complicada às vezes. E hoje eu trouxe, né, uma figura muito especial para a gente falar sobre ele. Ele é um personagem fantástico. Acho que não há adjetivos o suficiente para falar dessa figura carismática, maravilhosa e tão genial, que é nada mais, nada menos que o nosso querido, maravilhoso Leonardo da Vinci. E aqui está ele, gente. Essa aqui é uma gravura baseada em pinturas que fizeram, né, do Leonardo quando ele já estava idoso, já com seus 60 e pouquinhos anos, né? Então, na verdade, o Leonardo sempre foi um homem forte, um homem bonito, atlético mesmo, sabe? As pessoas da época deixaram esses registros sobre ele. E era um homem elegante, gostava de se vestir bem, era um homem antenado com seu tempo, mas também muito além desse tempo. E o Leonardo que nós vamos trazer hoje, gente, é uma pessoa tão multifacetada. É até complicado, né? É complicado falar sobre ele. E ele está também rodeado de muitos mistérios. Realmente uma história fantástica. Eu peço a vocês, não desistam, continuem aqui no vídeo conosco, porque é uma história que vale a pena, gente, sempre escutar sobre ela. Eu sei que tem vários vídeos do Leonardo por aí, tem muitos livros sobre ele, e eu não podia jamais deixar de registrar ele aqui no canal. Eu sou fascinada, né, desde muito jovens, pela história de Leonardo da Vinci. Não só eu, como muita gente, né? Então, ele para mim, ele é atemporal, ele está muito além realmente do tempo dele, e ele nos deixou tantas, mas tantas coisas boas que as pessoas nem têm ideia, né? A nível de ideias, ao nível da arte, né? Aí as pessoas até vão dizer, mas espera aí, mas o Leonardo da Vinci não é o pintor da famosa Mona Lisa e da Santa Ceia? O que ele tem com a ciência moderna, hein? Gente, tem muito mais do que a gente imagina. É porque esse daí é a parte mais conhecida de Leonardo, que é a parte artística dele. Mas com certeza, vou dizer para vocês, não sou eu que estou dizendo, são os autores aí pelo mundo inteiro. Ele sim, era o que hoje nós chamamos de um cientista, porque ele já, inclusive, intuitivamente, ele já até usava um método científico para estudar, né, várias coisas sobre o conhecimento humano, que ele amava a natureza e amava estudar os fenômenos da natureza. O Leonardo ele era fascinado pelos seres da natureza, desde que ele era criança, né? Ele foi criado ali pelos bosques, né, da Toscana. Ele é nascido ali naquela região, né? E ele, gente, ele era um garotinho livre, sabe? Que andava por todos os lugares, e ele ficava pesquisando sobre os bichinhos, né? Principalmente os passarinhos que ele gostava demais. E também até, né, pelas criaturas das águas, ele apreciava muito ficar olhando os rios, vendo a fluidez dos rios, como que a água se comportava. Ele caminhava, né, ali para aquela região toda onde havia pedras. Ele gostava muito de estudar a geologia e estudava com certeza, né, todos os animaizinhos que ele via pelo caminho dele. Esse era o menino Leonardo. E com certeza, gente, ele era, sim, um cientista. E de várias áreas, eu posso dizer para vocês, inclusive da botânica. Leonardo havia com ele vários cadernos, onde ele, desde criança, ele desenhava e comentava sobre tudo que ele via na natureza.
e fazia experimentações, sim. Leonardo, ele com certeza era o que nós podemos chamar de, antigamente, filósofo da natureza e hoje cientista. Então, para mim, ele sim, ele participou, de certa forma, também do que a gente pode chamar da ciência moderna. Ele estava ali, né? Ele acompanhou aquele comecinho das coisas, né, mudarem na Europa. Ele estava ali imerso naquele movimento renascentista, né, das artes, né? Então, isso tudo fascinava Leonardo, porque ele era o que chamávamos de polímata, né? A pessoa que trafega por vários ramos de conhecimento humano. E o Leonardo era essa pessoa altamente curiosa, extremamente observadora da natureza. Ele gostava demais de observar a natureza, né? Então, ele observava tudo que ele via no campo, desde que ele era criança. Então, vamos contando a história de Leonardo, que é uma história longa, né? Eu talvez vou ter que dividir, vamos dizer assim, esse relato em algumas partes, porque vale a pena, porque é muito interessante. Porque é um personagem multifacetado, né? E mesmo nas artes de Leonardo, no caso, como ele pintava os quadros, né, os murais que ele trabalhou, e através das pinturas, ele também trafegava pelo mundo da escultura. Ele era uma pessoa assim que estava sempre antenado com todo tipo, né, de arte. Ele foi para uma escola de ofícios de artes desde muito pequeno, porque o pai dele viu nele, né, que ele era uma pessoa, uma criança, né, um jovem, que ele tinha vocação para artística, né? A vocação artística nele era forte. Então, o pai dele, peraí, vamos devagar, né? Que é tanta coisa para falar que até me perco. Vamos lá, vamos nos situar aí. Então, ele era um menino que nasceu entre ou 1452 ou 1453. Até hoje eles não sabem dizer exatamente, né? Mas foi em 15 de abril de um desses 2 anos, ou 1452 ou 1453. Então, vocês vejam, a gente está falando de pessoas, né? Esse século, né, um século lá para trás, né? Século XV ainda, gente. Nem o Brasil, pessoal, era descoberto na época que ele veio ao mundo. Não tinha. O Brasil, assim, não havia, quer dizer, tinha o Brasil, né? O que é hoje a terra do Brasil. Mas os europeus não tinham chegado na América ainda. Imagina, pessoal, né? Não tinha. Então, a Europa estava atravessando por um período, né, artístico efervescente e diferente, totalmente diferente da Idade Média. Tinham saído da Idade Média, estavam entrando, né, na Renascença, né? Era o movimento do renascentismo. O que esse movimento era? Era um movimento cultural, artístico, que foi muito importante. E com esse movimento, houve uma tendência dos artistas da época começarem a retratar o mundo e a natureza sobre uma outra ótica. Por quê? Porque no período da Idade Média, havia aquele período que o pessoal chamava de Idade das Trevas, né? Onde a igreja era muito influente, né? A questão da religiosidade imperava nas artes. Era uma outra forma, né, de lidar com o mundo. Quando entra esse período da Renascença, houve um retorno, então prestem atenção, houve um retorno ao que os gregos e os romanos, né, gostavam em termos de arte, onde a valorização não era mais centrada na religião, mas no próprio homem, na própria humanidade. E daí houve essa movimentação artística nesse sentido, onde as pessoas começaram, não é que eles abandonaram a religião, gente, prestem atenção, não é isso, mas eles queriam vincular, né, o ser humano, mas de uma outra forma, sem perder a religiosidade. Vamos dizer assim, o ser humano sendo um objeto ali de estudo, né? A percepção dele como o agente ali no sistema. Então, o homem seria, para o renascentista, o centro do mundo. Tudo partia do homem, as ideias partiam do homem, né? Todo o resto era baseado, então, nas pessoas mesmo.
E eles começaram a buscar, naquele tempo antigo, da Grécia Antiga, dos romanos, uma maneira, né, parecida de dar continuidade a essa arte, né? Então, a figura humana, a anatomia humana, tudo era levado muito mais a sério nessa época da Renascença. É um movimento muito interessante, muito bonito, né? Ele nos deu de herança monumentos maravilhosos, pinturas maravilhosas, expressões de arte fantástica, que foi esse movimento da Renascença, do qual o Leonardo da Vinci participou. Mas o que eu queria dizer com isso tudo? Pois é, o Leonardo, na verdade, além dele participar desse movimento, ele era um cara voltado para a ciência, sim, porque ele era, sem dúvida, um curioso nato, né? E ele era um observador, assim, ferrenho das coisas. Então, desde criança, por exemplo, ele gostava de ficar olhando os pássaros, né? Muitas crianças gostam, mas só que o Leonardo tinha uma diferença. Ele gostava, ele tinha um caderno, né? Sempre teve vários cadernos e ele desenhava tudo o que ele via. Só que não era um desenho assim rudimentar, né? Ele caprichava nos desenhos dele. E o pai dele acabou descobrindo no filho, né, que ele tinha, nossa, ele tem aptidão para as artes e conseguiu colocar ele para entrar, né, no que eles chamavam, né, dos ofícios das artes e como um aprendiz. E é ali que ele deslanchou. E a história dele é bem interessante, né? O pai e a mãe dele não eram casados, então ele era um menino, vamos dizer assim, criado mais às vezes ali na companhia de um tio, de um avô, sabe, que tomavam conta dele. Tanto que é que a mãe e o pai parece que depois casaram com outras pessoas, né? Mas como eles não eram casados entre eles, eles não puderam registrar ele, né? Então ele era um menino, por isso que eu disse, que vivia pelos campos, né? Ele tinha mais tempo livre até que os outros meninos. E ele saía pelo campo fazendo as pesquisas dele. Por isso, ele sempre foi curioso sobre geologia, gente. Estudo das pedras, né? Ele ficava assim absorto olhando, né, aquelas pedras. Uau, como é que elas vieram para aí? Qual era a natureza delas? Ele ficava vendo a luz do sol refletida, né, nas montanhas, nas pedras. Ele gostava de estudar o impacto da luz sobre as superfícies, inclusive das águas também, como a refração, né? Ele ficava observando isso e há muitas observações que ele deixou como legado para a gente. E ele, já mais velho, ele foi intensificando, né, essas pesquisas que ele fazia por ele mesmo, né? E ele nos deixou assim um legado científico maravilhoso. O Leonardo, depois nós vamos ver, né, que ele se dedicou muito ao estudo da anatomia humana, não só humana, como também, que eu estou dizendo, dos pássaros. Olha, ele estudou muitas vezes também os cavalos. Ele tinha projetos artísticos baseados na anatomia real das coisas. Então, ele foi, assim, um visionário também, porque, como ele era fascinado pelas aves, um dos sonhos dele era que os homens pudessem também voar como as aves. Ele chegou até fazer, né, várias, né, várias máquinas voadoras que, na verdade, que se sabe, até hoje nunca saíram o projeto do papel. Mas tem esses projetos ali, está tudo registrado, coisas que o Leonardo fazia. Então, ele se interessava por tantas coisas, né, fazer máquinas, estudar, né, a refração da luz. Sim, gente, ele era um engenheiro, ele era um arquiteto, ele gostava também de planejar, ó, vamos fazer uma ponte, novas cidades, é uma coisa fantástica, né? Aqui, vou mostrar para vocês, é um desenho de Leonardo que é muito conhecido, né, das pessoas. Esse desenho chama-se Homem Vitruviano, porque ele é baseado, né, do pessoal lá, né, dos arquitetos. Aqui, olha, vocês já devem ter visto esse desenho dele, né? É um desenho, gente, aparece às vezes, né, em várias, eu já vi, tem campanhas publicitárias, já vi em tantas coisas. Isso aqui você vê o homem, né, a figura central, reparem, né, olha a renascença aí, a simbologia que está nisso tudo. É um homem como centro do mundo.
E ele está, vocês veem, apoiado, né, num círculo, dentro de um círculo e de um quadrado, sabe? Mostrando, né, o homem inserido ali, vamos dizer assim, no universo. E o homem sendo o centro das atenções. É o chamado homem vetruviano. E dizem, né, as pessoas dizem que o rosto dessa figura era o do próprio Leonardo, porque ele realmente tinha cabelos cacheados, né, segundo a descrição das pessoas. Ele tinha cabelos alourados, cacheados, que inclusive era um homem muito bonito. As pessoas diziam que ele era uma pessoa charmosa, uma pessoa encantadora. Ele não era aquele gênio chato que não falava com ninguém. Não, ele era não. Ele gostava das pessoas, ele gostava de se relacionar com as pessoas. E ele realmente era uma pessoa generosa, muito generosa, inclusive. E gostava até de compartilhar as coisas dele com as pessoas que precisassem. Esse era o Leonardo da Vinci. Acho essa figura fantástica, né? Bem emblemática da Renascença, né? Ele colocar o homem, reparem, né? Olha só a questão anatômica toda, né? Ele tinha maior cuidado, ele era muito meticuloso e ele gostava de fazer tudo de forma perfeita, mais perfeita possível. E nós vamos vendo ao longo desse caminho. Gente, é muita coisa para falar de Leonardo da Vinci, né? Mas como ele nos deixou esse legado imenso, né? Inclusive o legado de botânica. Ele descreveu várias plantas. Ele dizia, né, que ele tinha que fazer o desenho das plantas e precisava tocar nelas às vezes para sentir a textura das pétalas, das folhas. Ele tinha essa visão, né, mais completa do mundo. E eu vou mostrar aqui para vocês também, só para vocês terem uma ideiazinha, depois a gente fala também novamente. Aqui são os desenhos que ele fez, que ele gostava demais de anatomia aqui, humana, gente. Tá vendo? Olha os desenhos do bebê no útero da mãe. Aqui a musculatura. Olha só, ele queria entender como é que as pessoas, né, faziam para se movimentar. Quais os músculos que movimentavam determinada parte do corpo. Ele era um estudioso disso. E esse estudo dele, ele usava, gente, nos desenhos que ele fazia, nas pinturas dele. Era tudo meticulosamente estudado. Ele estudava anatomia dos rostos humanos também, para poder depois projetar aquilo o mais fiel possível. Então, ele tinha essa preocupação. Ele, numa época, ele chegou a dissecar várias pessoas, né, já falecidas, para ele poder cortar as pessoas, ele, os ajudantes dele, e num tempo até que a igreja não permitia essas coisas, né? Eles davam lá o jeito deles para eles poderem fazer, né, esses desenhos incríveis. E ele deixou muito, gente, um legado enorme disso aqui, que até os médicos de hoje em dia, o pessoal da área médica se espanta com os desenhos dele, né? Assim, é tão verdadeiro, gente, tão bem feito, que olha, só uma pessoa realmente como o Leonardo, né? Que essa genialidade, né, exacerbada, essa inteligência, uma inteligência assim fora do comum. Como eu disse para vocês, não tem adjetivo direito para a gente falar de Leonardo. Ele era um ser humano assim fora de série, né? Um ser humano bacana, ele era um ser humano legal. Como eu disse, ele não era aquele gênio chato, maluco, né? Não era não, gente. Ele é uma pessoa que gostava das outras pessoas. E sempre que ele podia, ele ajudava muita gente. Ou seja, era uma pessoa muito humana, no sentido melhor da palavra. E ele fez tantos estudos, gente. E fora essa questão dele, né, de secar, né, estudar sobre as plantas, estudar sobre a água, sobre a luz. Ele também fez, gente, sabe, projetos vamos dizer assim, de artilharia, sabe? Armas que o pessoal lá da antiga, não era Itália, a Itália não era, né, a Itália como a gente vê hoje, né? Você tinha aqueles reinos, né, ali, pedacinho, era tudo em pedacinho, né? As cidades-estados, né? Então, uma brigava com a outra, e ele era de Florença, né? Tanto que esse nome dele, Da Vinci, porque o Da Vinci quer dizer que ele era da vila, chamava Vinci,
Por isso, lembram que o pai e a mãe não eram casados? O pai não podia dar um nome para ele direto, e ele se chamou Da Vinci. O Leonardo de onde? Da Vinci. Ele veio da cidadezinha, né? Da vila, se chamava Da Vinci. Aqui eu vou dizer para vocês também, parece uma coisa meio estranha, mas é uma máquina que ele projetou de guerra. Aqui, cada pedacinho que vocês estão vendo aqui, seriam os canhões. Era uma máquina de guerra, onde ele dizia que aqui dentro, né, existe esse projeto dele mais detalhado, eu só botei o geral, e pessoas empurravam, né, essa máquina para invadir as cidades, né, e levar os canhões para tirar os outros, olha só. Aí vocês vão pensar assim, o Leonardo gostava de guerra? Não, gente, o Leonardo gostava de fazer projetos. E como naquela época uma cidade elas eram belicosas, né, uma querendo dominar a outra, para ele era um projeto, sabe? Era apenas como um projeto, como outro qualquer. Os duques da época, né, os príncipes, pagavam ele para ele fazer esses tipos de artilharia, vamos dizer assim. Mas você sabe de uma coisa? A maior parte dessas estruturas de guerra de Leonardo nem saíram também do papel, né? E uma curiosidade, o Leonardo ele não tinha nada a ver com guerra mesmo, não. Inclusive, gente, ele era vegetariano. Leonardo da Vinci era vegetariano, isso aí a gente já sabe, porque todas as pessoas, né, tinham os relatos que conviviam com ele, sabiam, ele não comia carne de animais, que ele achava um absurdo você comer carne de um bichinho inocente. Dizer que as pessoas deviam comer os vegetais, os legumes, que faziam melhor para a saúde das pessoas. E, no entanto, né, as pessoas vão dizer, mãe, mas ele fazia de guerra, mas para ele era só um trabalho e as pessoas pagavam para ele fazer esse tipo de projeção. Mas ele realmente não era de guerra, ele não era afiliado a essas coisas, né, dessa estupidez humana. Ele deixou muitos, né, relatos nos cadernos dele, onde ele questiona essas coisas todas. Mas ele também fazia, como eu falei para vocês, que além disso, né, ele era um engenheiro, ele era um arquiteto, ele gostava muito de projetar cidades, sabe? Era sonho dele. Olha, gente, ele fez tanta coisa, mas tantas coisas, inumeráveis, gente. A gente vai ficar aqui um tempão falando. Só para ilustrar mais, eu trouxe aqui, vamos dizer assim, né? A máquina de voar. Parece um helicópterozinho aqui. Parece um helicóptero, gente. É coisa de Leonardo, olha. Lembra que eu falei? Ele adorava ver os pássaros voando. E era o sonho dele que um dia a humanidade conseguisse voar como os passarinhos. Pois é. Então, ele era um visionário? Ele era um visionário. Ele estava vendo o futuro lá na frente, né? Muito antes de muitos outros verem, ele estava vendo. E esse é um lado dele, de Leonardo da Vinci. E hoje, aqui, eu só queria, né, mostrar, falar um pouquinho dele. Eu sei que é tanta coisa, gente, é tanta coisa para falar, mas eu não queria deixar de modo algum de mencionar a história dele, de falar sobre esse homem fantástico, fantástico mesmo, que era o nosso Leonardo da Vinci. Eu tenho, assim, muita admiração, né, e respeito muito a memória dele. Apesar de ele já foi embora do planeta há muito tempo, né? Ele faleceu em 1519, se eu não me engano, né? E as pessoas conhecem mais o Leonardo como pintor, né? O pintor da Mona Lisa, da Santa Ceia. E nós vamos falar isso também. Mas eu não podia, né, deixar de mostrar aqui para vocês, a ela aqui, né? A querida Mona Lisa de Leonardo, que é, vamos dizer assim, é obra, né? Mas talvez mais famosa do mundo. Se não é a mais famosa, é uma das mais famosas, com certeza. Esse quadro tem uma história muito interessante que, se vocês, né, tiverem a paciência, eu volto depois para contar, porque é muita história, gente, é muita história. E além do quadro incrível, né, da Mona Lisa, o Leonardo pintou esse mural fantástico, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, que é a famosíssima Santa Ceia, gente. Então, a Santa Ceia de Leonardo vamos dizer, um capítulo à parte. Nela,
nela, gente, é um estudo. Ela é um estudo, né? Que eu vou dizer para vocês que Leonardo fez. Ela não foi feita de qualquer maneira. Nela tem, vamos dizer assim, proporções, né? Questões assim simbólicas que, gente, é tudo fantástico. Teria que fazer um post só para falar dela. Tem muita coisa aí na internet para quem ficar curioso e quiser dar uma olhada sobre a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que ela é totalmente diferente de qualquer Santa Ceia que já foi pintada antes. Vocês reparem que, inclusive, né, ela virou uma história, né, através daquele autor, o Dan Brown, que fez o Código da Vinci, baseado principalmente aqui na Santa Ceia que Da Vinci pintou. E, gente, eu vou parar por aqui, agradecendo a todos pela companhia, esperando que vocês continuem aqui e não percam. Na próxima eu vou dar continuidade aqui, porque né, não dá para falar de Da Vinci de uma forma tão resumidinha, porque, gente, ele é uma história tão fantástica, né? Eu pretendo retornar aqui para a gente dar continuidade a algumas partes aqui bem interessantes dessa história e falar também um pouco sobre essas obras que não parecem, as pessoas acham que não, né? Mas tem a ver também com muitas questões, né, do Leonardo cientista que eu falei para vocês. E isso é só o comecinho, né, da história do Leonardo, que é uma história belíssima. E logo, logo, em breve, eu volto, com certeza. E novamente para lembrar, gente, vocês que estão aqui me acompanhando, não esqueçam, dá o like aí, ajuda o canal e se inscrevam, porque ainda vem muitas histórias bacanas aí pela frente, tá bom? Tudo de bom para vocês. E a gente se vê em breve, tá bom? Hasta luego. Tchau. Obrigada, gente.